Senhor Jesus, passando aqui para estar dando continuidade a esse propósito de estar aqui dividindo com vocês aquilo que Deus ele fez na minha vida, de como Deus ele me tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Outrora muitos olhavam para mim e não davam nada. Vocês que já têm me acompanhado, quero desejar bênçãos sobre a tua vida, que o Senhor ele possa continuar falando contigo, ministrando a palavra dele no seu coração e te edificando e te fortalecendo através do testemunho daquilo que ele fez na minha vida. Para você que está chegando nesse vídeo aqui, de repente esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Meu nome é Jennifer Cavalcante, hoje sou moradora de Goiás, porém sou nascida e criada no Rio de Janeiro, carioca da gema, e passei por muitas situações para que eu pudesse reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas depois de mais de 30 anos, não vou recordar agora, gente, mas depois de mais de 30 anos, moradora do Rio de Janeiro, o Senhor aprove a ele me trazer para morar em Goiás, e hoje moro em solo goiano. Faço parte da igreja ADEB, do setor 28, a qual estou até aqui com uma das blusas que foi da festividade dos jovens, acho que de 2022, do festividade dos adolescentes. E aqui Deus ele continua, né, com a sua obra, porém o Senhor ele ministrou o meu coração para que viesse estar dividindo, usando essa ferramenta aqui que tem alcançado tantas vidas, para poder dividir com você. Aonde você estiver, você vai poder estar sabendo aí, ouvindo, sendo edificado pela palavra de Deus e sabendo aquilo que ele teve poder para poder fazer na minha vida, porque ele tem poder para poder fazer na vida de todos aqueles que querem e de todos aqueles que oram. Você que ora, você que clama, você que intercede em prol de um familiar, de alguém teu, saiba que o Senhor, ele tem te ouvido. Amém? Eu gostaria de dar início aqui hoje com a palavra. Um dos versículos que eu vou ler, eu vou estar lendo dois. Um dos versículos que eu vou ler é o versículo do cativeiro, gente. Lá dentro, esse versículo aqui, ele era muito falado, porque é um versículo muito profundo e de grande veracidade para quem se encontra dentro do cárcere, né? Que se encontra aqui em Salmos 118, mas eu vou estar lendo 17, mas o versículo que é de dentro do presídio, pelo menos era na época que eu estava lá, é o 18. Salmos 118, verso 17 diz assim: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aí o versículo de dentro do presídio: O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Glórias a Deus, me entregou sim à morte para o mundo, porque eu morri para o mundo e nasci novamente para Cristo. Já vou para 17 anos na presença do Senhor, porque Deus, ele é fiel. É ele que segura nas nossas mãos, é ele que nos sustenta. Eu me recordo que lá dentro do presídio, depois que eu aceitei Jesus, muitas pessoas falavam assim: ser crente aqui dentro é fácil, eu quero ver quando chegar lá fora. E essa maldição, ela era tão constantemente jogada na minha vida, não só na minha, mas como nas das outras meninas que resolviam levantar a mão para o Senhor dentro do presídio, que lá dentro mesmo eu já comecei a orar, comecei a falar para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero ser assim. Se eu aceitei o Senhor aqui, eu quero que o Senhor me fortaleça e eu não quero desviar da tua presença, eu não quero sair dos teus caminhos. E, irmãos, na minha vida e na vida de tantas outras que eu ainda tenho contato desde de lá de dentro, essa praga, essa maldição que foi lançada com palavras, ela não se cumpriu. E creia você também, aonde você estiver, se você está dentro de um presídio, se você já esteve dentro de um presídio e saiu, mas não se consertou com o Senhor por medo disso, do que iria acontecer do lado de fora, creia que se você orar, se você colocar nas mãos de Deus, o Senhor te ajuda e ele te capacita, porque ele é fiel. Vamos estar dando continuidade aqui. No capítulo passado eu estive falando com vocês acerca de como eu desencantei, né? Que eu me encontrava ali num relacionamento homossexual, e ali, através da separação dela estar num presídio e eu estar em outro presídio, eu desencantei. Aquilo dali desencantou, o amor acabou, aquela dependência dela acabou, e eu não me relacionei mais com nenhuma outra mulher dentro daquele lugar.
Porque é como é na rua, né, irmãos? Tem muitas pessoas que terminam um relacionamento e começa outro, termina um relacionamento e começa outro, mas ali o encanto acabou, o laço quebrou-se. Salmo 124, poderia ter trazido ele aqui, né? O laço quebrou-se, nós escapamos. E ali eu não sentia mais nada por ela, e por carta mesmo eu terminei, deixei ela livre, fiquei livre. E ali eu contei também na semana passada, né, no último vídeo, eu falei também acerca de como o diabo ele usou a Bíblia de uma maneira errada na minha vida, ao ponto de eu começar a planejar a morte de uma das internas que se encontravam ali comigo, a ponto de eu começar a planejar para poder querer ceifar a vida de alguém, para poder tirar a vida de um ser humano. E eu queria dividir com vocês aqui algo que aconteceu lá dentro, que lá dentro, irmãos, eu estava junto com muitas mulheres que eram super perigosas. Eu nem era tão perigosa assim. E ali tinha uma mulher que ela era dona de uma favela e ela se encontrava ali com a gente. E uma vez essa mulher, ela me deu um testemunho tremendo que eu tô sentindo de dividir, de repartir com você aqui. Eu nem anotei para poder falar isso, mas se Deus está conduzindo, eu vou dividir com você aqui. Essa mulher, ela ficou numa cela, a cela a qual ela estava, ela era monitora daquela cela ali, e a cela que ela estava acabou por se tornar a cela das grávidas. Era a cela que as meninas que vinham presa, que estavam gestantes, essas meninas elas ficavam na cela dessa menina, dessa grande, como que eu posso dizer assim, ela era uma pessoa muito influente no mundo do crime e ela tinha favelas, comunidade, sobre sua liderança. Ela era líder dessas comunidades. E ali, ela, lá dentro daquele lugar, acabou que a cela que ela estava se tornou a cela das gestantes, das meninas que estavam grávidas. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas nos vídeos atrás eu contei acerca da dificuldade que eu tinha para poder ser socorrida quando eu passava mal, tinha bronquite, quando eu passava mal tinha uma dificuldade muito grande de ser socorrida. Isso não era só comigo, isso era para todas as internas. Nós tínhamos ali dentro um ambulatório, porém esse ambulatório ele funcionava como se fosse um postinho, um posto de saúde dos dias de hoje aqui do lado de fora. Ele funcionava apenas de 8 às 5 da tarde, não tinha ali ninguém 24 horas para poder nos atender caso acontecesse alguma coisa. Quando acontecia alguma coisa, era necessário que as funcionárias elas entrassem em contrato com o transporte e nós tínhamos que esperar aquele transporte chegar até nós para que nós fôssemos então socorridas, se fosse caso de hospital, se fosse algum caso assim grave que ali não tinha como socorrer somente com a maleta dos primeiros socorros. E ali muitas mulheres iam para ali gestantes, estavam gestantes, praticavam crimes, iam parar naquele lugar e houve a necessidade de ter uma cela específica para se colocar essas mulheres gestantes e acabou sendo a cela dessa mulher, a qual ela era muito envolvida com o tráfico de drogas do lado de fora. E ali um dia eu conversando com ela, ela começou a caminhar para a igreja, de vez em quando ela ia nos cultos e ela falou comigo algo que me chamou muita atenção e que eu quero dividir com você aqui nesse vídeo. Ela me disse assim, eu tenho visto as coisas de uma forma diferente. As experiências que eu tenho tido dentro deste lugar, eu acredito que é Deus me mostrando as coisas por uma outra visão a qual eu não tinha. E ali ela falou para mim, ela relatou assim, quando eu estava do lado de fora, eu tirava a vida das pessoas por nada, como se aquela vida ali não tivesse valor. Ela como sendo dona ali de algumas comunidades, ela ali por muitas das vezes, quando tinha cobrança, alguém que estava devendo na boca de fumo, ela tinha que executar, e não só executar, às vezes ela tinha que fazer igual na época de Saulo, ela tinha que consentir na execução. Porém, muitas das vezes, ela própria executou, ela própria tirou vidas, ela própria... Epa! Logo na hora do meu vídeo aí, passando pão de queijo. Quer ouvir, gente? Ainda bem que o Luquinha tá dormindo. Então ali, muitas das vezes ela tinha que tirar a vida de alguém. Ela falou isso pra mim, ela me relatou. Ela falou assim, eu tirava a vida das pessoas numa facilidade. E hoje Deus ele tem me mostrado. Por quê, irmãos? Ela era acostumada, quando ela foi parar dentro daquele lugar, ela era acostumada a tirar
a vida de pessoas. Só que ali, como ela ficou numa cela de gestantes, a gente sabe que a gente estando aqui do lado de fora, a gente podendo levantar com as nossas pernas e ir para um hospital na hora de dar luz, já muitas das vezes acontece da criança se apressar e a criança nascer. E ali ela tinha passado 3 vezes pela experiência de ter que ajudar uma vida vir ao mundo. 3 vezes ela tinha passado pela experiência dela ajudar num parto, dela ver o nascimento de uma criança. E aquilo dali mudou totalmente a mente dela acerca das coisas que ela praticava do lado de fora. Eu não sei hoje como ela se encontra, porque nós perdemos contato ali. Eu não tive mais contato com ela, até porque ela não era evangélica na época que eu estava lá, ela simplesmente frequentava, mas eu acredito que Deus ele possa ter salvo ela. Mas o porquê que eu estou te dizendo isso? Nós temos vivido um tempo tão difícil dentro da igreja, nós temos vivido um tempo onde vidas têm sido ceifadas espiritualmente, aonde vidas têm sido jogadas para fora, aonde pessoas têm sido expulsas da igreja, aonde líderes que se dizem líderes, que se dizem ter sido chamados por Deus a troco de qualquer coisa, a troco de contenda, a troco de fofoca, colocam essas vidas para fora. Mas o Senhor não nos chamou para matar, o Senhor não nos chamou para poder fazer com que pessoas desviem do caminho do Senhor, com que pessoas saiam da presença do Senhor. O Senhor nos chamou para que nós viéssemos a dar vida. Nós somos chamados a fazer nascer, não a matar. Nós não somos Faraó, nós não somos Herodes, nós não atuamos para o príncipe desse mundo, nós não atuamos para Satanás, para a gente estar matando ninguém. Ah, mas como que a gente mata? Gente, existem tantas formas de matar alguém que está na igreja. Existem tantas formas de você colocar alguém para fora da igreja. Mas a principal, a qual tem acontecido em nosso meio, tem acontecido na nossa geração, é a piada no altar. Irmão, se você recebeu a oportunidade para falar no microfone, pregue a palavra, fala a palavra de Deus. Você não precisa de jogar piada para ninguém. Você que é pastor, você que é líder, você tem toda a autoridade para poder chamar a sua ovelha, para poder conversar com a sua ovelha no particular. Você não precisa usar o microfone como se fosse uma arma para poder tentar atingir ninguém. Você não precisa tentar manipular a palavra de Deus para poder tentar atingir a ninguém, porque muitas das vezes você está achando que você está usando isso daqui para poder consertar, quando na verdade você está ferindo, quando na verdade você está machucando, quando na verdade você está usando isso daqui para poder jogar para fora. Nós sabemos bem, e você que é líder, você que é pastor, você também sabe bem que você prestará conta ao Senhor. Diante de tudo, todas as palavras nós prestaremos conta, mas para quem é pastor, ele prestará conta das suas ovelhas. Isso não tira a nossa responsabilidade como ovelha, isso não tira a nossa responsabilidade como servos, mas isso sim nos faz refletir acerca de tudo que nós temos feito no reino, de tudo que nós temos feito na obra do Senhor, de tudo que nós temos feito na presença do Senhor. E você, que é um pequenino assim como eu sou, na presença do Senhor, ore a Deus, peça a Deus discernimento. É algo que eu aprendi a orar e que eu aprendi a continuar em oração, porque às vezes você pensa que você recebeu e que você já tem, você não precisa mais não. É coisas que nós precisamos, os dons espirituais, nós precisamos não só exercitá-los, mas nós precisamos orar para que eles venham permanecer na nossa vida. E é algo que eu oro a Deus, Senhor, me ajuda e me ensina a distinguir a voz do inimigo, a voz do Senhor, da minha própria voz e da voz do homem. Que eu não seja usada por Satanás para poder colocar ninguém para fora, mas que eu seja usada por Deus para poder trazer para dentro e para edificar aqueles que já se encontram dentro da casa. E ali ela me contou isso, irmãos, e foi algo que mexeu bastante comigo. Eu acredito que por isso Deus ele me trouxe a levar isso aqui, mas dando continuidade aí, como eu havia falado no vídeo passado, eu ali comecei a planejar a morte dessa menina, só que não deu tempo nem de executar. Por quê? Porque algumas coisas aconteceram no caminho. Eu falei para vocês já nos vídeos anteriores e tornei a repetir hoje acerca das dificuldades que eu tinha para ser socorrida quando eu passava mal da bronquite asmática. E ali isso me fez eu tomar raiva de uma funcionária. Tinha uma funcionária lá
que ela, eu não sei se ela era evangélica, eu creio que ela não era, porque as atitudes que ela tinha não eram atitudes de pessoa evangélica, mas ela era uma funcionária a qual ela gostava de provocar as internas. E ali ela tendo me provocado muitas vezes, principalmente nas vezes que eu me encontrava passando mal, me subiu uma raiva, um rancor, um ódio acerca dela, que eu falei, não, eu preciso mostrar para ela quem sou eu preciso mostrar para ela que ela não vai ficar fazendo isso comigo. E ali eu comecei a planejar, e eu planejei e executei. Um dia pela manhã, quando essa mulher ela chegou na grade, eu já havia preparado um pote de urina, que eu urinei pela manhã, e eu peguei aquele pote, eu taquei na cara daquela mulher. E aquela mulher ali, ela não teve nem reação, ela saiu, ela foi buscar as outras funcionárias, e como forma de retaliação, elas me tiraram da sala, porque eu iria levar uma parte é uma denúncia sua, né, ali interna, dentro do presídio, porém que prejudica na tua saída, se você vai sair de condicional, se você vai sair de semiaberta, se você vai sair de visita periódica ao lar, se você tiver alguma queixa tua ali dentro, isso prejudica na tua saída, né, no teu benefício que você possa estar recebendo ali para poder vir para o lado de fora. E ali ela me tirou, sabendo que eu ia tomar uma parte, me colocou num quartinho lá, que era o quartinho que o pessoal falava com os advogados ali, e me colocaram ali, e como forma de retaliação, para jogar as outras internas contra mim, elas entraram na cela e bagunçaram tudo, mexeram em tudo para jogar as outras internas contra mim, né? Só que, graças a Deus, a mão de Deus, ela sempre foi comigo, e no presídio, geralmente as internas ficam do lado das internas e não do lado das funcionárias, né? Assim como as funcionárias ficam do lado das funcionárias e não do lado das internas. E ali, me colocaram ali, irmãos, pensa num dia o qual o diabo ele me usou dentro daquele lugar. Porque, como eu falei no vídeo anterior, o normal era eu ter apanhado, o normal era eu ter tomado, como diz aqui no Goiás, ter tomado uma taca. O normal era eu ter tomado uma surra, uma coça, cariocas. O normal era esse. Porém, ninguém encostou a mão em mim, não por falta de vontade, mas porque Deus ele me protegia naquele lugar, mesmo eu estando toda errada, mesmo eu estando de uma forma que não estava agradando a ele. Eu acredito que até mesmo pelas orações da minha mãe. E ali me colocaram ali naquela cela. Eu me recordo que eu fiz isso foi logo pela manhã, e eu fiquei ali até até praticamente uns 2 dias, se não me falha a memória. Eu sei que eu virei, né, à noite ali. E eu me recordo que teve um dado momento que eu pedi para poder ir no banheiro, e nenhuma funcionária queria me levar ao banheiro, nem queria permitir eu sair para ir no banheiro, porque não tinha banheiro naquele lugar. E ali eu cheguei ao ponto de evacuar, eu evacuei naquela salinha, e elas me mandaram limpar, eu falei que não ia limpar, chamei todo mundo pra mão, porque eu era desse tipo, eu era desse jeito, e eu pulava, irmãos, eu pulava igual uma macaca, porque era um modo de gingar, né, na época, e eu falava, vem, mas vem de uma em uma, vem na mão. Era uma situação terrível, e Deus ele nem permitia delas chegarem. Eu não sei se por medo, eu acredito que não tanto por medo, mas eu acredito que porque a mão de Deus estava ali, estava interferindo, e não permitia mesmo, porque se elas quisessem até me matar lá dentro, poderia ter acontecido. E ali eu me recordo que quando isso aconteceu, eu novamente eu tomei um carrinho. Em seguida elas me colocaram de novo, né, ali para minha cela, me colocaram de novo para minha cela, só que não demorou uma semana, como eu expliquei, toda semana tinha transferência, me transferiram dali, do Nelson Hungria, do Bangu 7, me transferiram para o Talavera Bruce, para a penitenciária. Só que quando eu cheguei na penitenciária, eu falo, gente, eu me arrepio todinho. Eu estava conversando agora com uma amiga minha, ela falando que ela ainda tem contato com algumas pessoas que trabalhavam naquele lugar. E quando eu cheguei naquela penitenciária, gente, imagina, quando eu cheguei na penitenciária Talavera Bruce, eu não vou me recordar o ano, mas eu me recordo o nome. Gente, o diretor era cristão. O vice-diretor era cristão. Seu Pinheiro era o diretor, seu Azevedo era o subdiretor. A chefe de segurança era cristã. As guardas daquele lugar, a maioria era cristã. Quando me colocaram numa cela que era a cela de observação, porque na penitenciária você já tinha a possibilidade de você estar indo para
para uns quartos que eram separados, era bem um quartinho mesmo, bem diferente dos outros presídios, porque ali era penitenciária, a qual nos presídios você tinha que ficar em uma cela que era um monte de preso, tudo junto, tudo misturado. Ali se tinha uma privacidade um pouquinho maior, porque eram paredes mesmo, os quartinhos. E além disso, ainda tinham trabalhos ali que você poderia trabalhar sendo remunerado. Você não recebia um salário igual daqui de fora, mas você tinha uma remuneração. Para quem queria se consertar, para quem queria mudar de vida, era bom. E ali me colocaram numa cela. E quando me colocaram numa cela, gente, me colocaram numa cela com um monte de irmã, um monte de gente crente. Gente, se isso não é Deus, eu não sei o que que é. Porque para nós cristãos, entenda bem, se você não entende assim, você vai passar a entender a partir de hoje. Para você que é cristão, quando alguém começa a se levantar muito, quando alguém começa a dar muito problema, isso daí é pedido de oração oculto. Porque tem pessoas que nem sabem que necessitam de oração, mas à medida que eu tenho uma pessoa que está me dando trabalho, que eu tenho uma pessoa que está me prejudicando no meu local de trabalho, que eu tenho uma pessoa que está me perseguindo na escola, onde quer que eu fosse, se eu sou cristão, eu vou orar por aquela pessoa. E o que Deus fez na vida de Jennifer? Minha mãe já estava orando do lado de fora, a igreja da minha mãe já estava orando do lado de fora, o pessoal que minha mãe conhecia na rua, que me conhecia, já estava orando do lado de fora. O que Deus fez? Deus me cercou por todos os lados. Deus me cercou de uma tal maneira. Aí eu cheguei naquele lugar, vamos estudar. Lá já tinha a possibilidade de estudar. Eu não tinha terminado meus estudos nessa época. E ali eu fui estudar. E quando eu fui estudar, um dos professores que dava aula, gente, acredite, aquele homem, quando ele começava a falar de Jesus pra gente, ele começava a chorar. Tamanha intimidade dele com Deus e tamanha responsabilidade dele de estar dando aula dentro de um presídio e levando a palavra de Deus. Depois começou a ter aula de pintura. Quem entrou na aula de pintura? Jennifer. Se tiver a possibilidade, eu vou colocar aí no final do vídeo, que eu acho que eu tenho uma fotinha aqui dessa época, eu na aula de pintura. Gente, vocês não vão nem conhecer, a fisionomia é outra. E ali me colocaram na aula de pintura. Quando me colocaram na aula de pintura, o professor era crente. Eu acredito que esse daí foi o que mais orou pela minha vida e o que mais pediu oração, porque eu atribulava muito a vida desse professor de pintura. Eu não me recordo. Era o Manuelzinho, ele era lá de Xerém, ele ia toda semana lá. Se não me falha a memória, era 2 vezes na semana que ele ia lá para poder dar aula de pintura pra gente, pintura em tela. Os irmãos, tem pessoas que costumam criticar a obra social da igreja, mas nós fazíamos aula de pintura dentro do presídio com a ajuda dos irmãos. O material era profissional, nós recebíamos de doação da igreja desse irmão, que doava pra gente, e ele sendo professor, ele ia lá e oferecia a mão de obra dele gratuitamente também. Já quero aqui abrir mais um parênteses, eu não sei o que você tem na tua mão. Às vezes você fala assim, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Tem, com certeza você tem. Se você não tem dinheiro, você tem o seu serviço. Se você, eu não sei fazer nada, eu não sei pintar, eu não sei escrever, eu não sei o quê, você sabe orar, você sabe interceder. Ninguém é inútil na obra do Senhor. Serve ao Senhor com aquilo que você tem, porque o Senhor, ele há de te recompensar. E ali o Senhor, ele me cercou de crente por todos os lados. Eu não tinha para onde fugir, eu não tinha para onde correr, eu não tinha onde me enfiar. O Senhor, ele me cercou. E quando Deus, ele me cercou por crentes, quando Deus, ele fez com que eu viesse a estar envolvida por pessoas que estavam orando por mim, por pessoas que estavam buscando por mim, o Senhor, ele descortinou. Ele abriu a minha visão para que eu viesse a ver que o mundo espiritual existe e é real. Porque em alguns vídeos atrás eu falei para vocês que eu achava que macumba só pegava em quem acreditasse, que eu achava que o inferno não existia, porque Deus é tão bom, como que ele vai criar o inferno? Como que Deus, ele vai fazer um inferno? Deus, ele é muito bom, mas ele é justo. Um dos atributos de Deus é a justiça, e Deus, sendo justo, ele não poderia perdoar aquele que não tem pecado. O inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para quem está te perseguindo,
O inferno não foi feito para quem tá te atribulando, para quem tá fofocando sobre você. O inferno não foi feito para seres humanos. O inferno foi feito para Satanás e os anjos decaídos. Ele sim tem lugar certo lá, no lago de fogo com enxofre. Ele tem lugar certo lá. Mas eu e você, enquanto tivermos vida, nós temos oportunidade. Enquanto tivermos vida, nós temos oportunidade de mudança, nós temos oportunidade de melhorar, nós temos oportunidade da salvação. Não permita que o teu adversário, o meu adversário, o adversário das nossas almas, venha te enganar, dizendo que o que você cometeu é grave demais, dizendo que para você não tem perdão, dizendo que nem Deus perdoa isso. Deus te perdoa sim. Tanto é que ele enviou o filho dele para morrer por amor a você. Então, nessa tarde, receba o perdão de Deus. Nessa tarde, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida como forma de perdão, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não precisa pagar penitência, você não precisa pagar nada. Ele se entregou por amor a você e a possibilidade da salvação é gratuita. Você não precisa pagar. Basta simplesmente você levantar a sua mão, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e o Senhor, ele se encarregará de te levar para o céu junto com ele. O tempo já não nos permite mais. Nós estaremos aqui fazendo, como de costume, a nossa oração. No capítulo que vem, eu vou estar dividindo com vocês aqui como que Deus ele descortinou, como que Deus ele me mostrou que o mundo espiritual era real. Também vou estar falando aqui acerca de algo que aconteceu ali, como Deus, mesmo eu não sendo cristã, como Deus me usou para uma daquelas que eu acredito que foi a maior intercessora pela minha vida dentro daquele lugar, que foi uma daquelas que mais orou por mim, e não demorou muito para Jesus me salvar não, tá? Porque Deus ele é fiel, ele ainda escuta, ele ainda ouve, ele ainda atende a oração dos servos que oram, ele atende quando nós ligamos, quando nós oramos, quando existe concordância na oração. Gente, algo que é muito importante, eu tenho feito essas orações aqui no final do vídeo, eu tenho feito essas orações em forma de concordância, porque a palavra do Senhor é clara, que quando nós concordamos, é feito pelo Senhor que está nos céus. Nós podemos orar, eu posso orar sozinha? Posso. Deus vai me ouvir? Vai. Deus vai me atender? Provavelmente sim, mas quando nós oramos em concordância, é certo, Deus ele carimba, ele assina embaixo e ele vai atender. E por isso eu quero orar com você mais uma vez, eu quero aqui levantar mais uma oração, mais um clamor, porque eu tenho certeza absoluta que Deus ele não somente vai alcançar você, como ele vai alcançar aquele a qual tem te dado trabalho, aquele a qual tu tem buscado. Tem famílias que infelizmente não tem somente uma pessoa, tem famílias que por maldição hereditária, isso daí se cumpre quase na família inteira. Mas se você é o único, às vezes você está olhando e você está dizendo assim, só tem eu na minha casa. Para a luz chegar nas trevas, ela não precisa ser uma grande luz. Para a luz chegar nas trevas, não precisa ser muitas lâmpadas acesas. Apenas uma vela, ela consegue trazer a claridade. As trevas, elas são dissipadas à medida que a luz chega. E você pode estar sozinho fisicamente, mas o Senhor com você te torna a maioria. Você mais Deus é maioria. E o Senhor, ele pode começar a salvar. O Senhor, ele pode começar a fazer no meio da tua casa, no meio da tua parentela, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui, meu Senhor da glória, uma vez mais, unir a minha oração com esse homem que clama, com essa mulher que clama, com esse jovem, com essa jovem, com essa avó, com esse avô. Deus, eu não sei quem está clamando comigo aí, mas tu conheces, tu sabes da necessidade. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer primeiro essa pessoa, primeiro ele que você já salvou, ela que o Senhor já salvou, e muitas das vezes o adversário tem feito tudo virar de uma forma a qual ele tenta roubar, Senhor, essa fé, a qual ele tenta dizer que o Senhor não vai fazer, que é impossível, a qual ele coloca diante desses olhos que é melhor parar de orar, que é melhor parar de interceder, que não tem adiantado o propósito, que não tem adiantado o jejum, que não tem adiantado a caminhada. Pai, destrói
essas palavras contrárias agora. Joga por terra, meu Senhor da glória, esse roubador de fé. Tira, meu Senhor da glória, a fraqueza, meu Senhor espiritual. Entra, meu Senhor da glória, com a tua mão. Faça, meu Senhor, aonde a mão humana não pode ir, a tua pode. É por isso que eu quero concordar, Senhor, porque a tua palavra assim nos garante que quando concordamos é feito pelo Senhor que está nos céus. Eu concordo com a oração dele, eu concordo com a oração dela, eu concordo, Senhor, com a tua palavra, Senhor, que diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Eu concordo com a tua palavra que diz que crendo no Senhor Jesus será salvo nós e a nossa casa, e não somente a nossa casa, família, mas a nossa parentela será salva, porque o Senhor, ó Deus, é poderoso para poder fazer. Deus, agora eu te peço, vá de encontro àquele que está dando trabalho, vá de encontro àquela que está dando trabalho. Senhor, se essa pessoa que está nessa oração agora é ela própria que está dando trabalho, é ele próprio que está dando trabalho, não tem conseguido se dominar, não tem conseguido exercer o domínio próprio, infelizmente deixou o adversário entrar de uma tal forma que não consegue mais ficar sem essa droga, que não consegue mais ficar, meu Senhor da glória, sem essa dependência. Senhor, neste momento, vai lá, segura nas mãos dele, segura nas mãos dela, coloca nojo, Senhor, coloca nojo, Pai querido, ó Pai eterno do pecado, chama pelo nome, meu Senhor, porque se o Senhor chamar, se o Senhor segurar, vai permanecer, vai ficar de pé, não vai desistir. Senhor, ajuda, Pai querido, ó Pai eterno, este homem, ajuda essa mulher, chama para um compromisso contigo, meu Senhor, porque eu desejo ver ele, eu desejo ver ela nas bodas do Cordeiro. Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar para a glória do teu santo nome. E, meu Senhor da glória, se essa pessoa que está orando comigo agora, se essa pessoa, Pai querido, Pai eterno, já te serve, mas tem sido pedra de tropeço para que outras vidas venham chegar até a ti, abre os olhos. Abre a visão, desperta, mostra, muda, Pai querido, Pai eterno, as atitudes, transforma o caráter. Senhor, que o Senhor possa nos ouvir, Senhor, nessa tarde. E aonde essa oração chegar, aonde essa palavra chegar, aonde o Senhor chegar através desse vídeo, que haja mudança e transformação de vida, e mudança para melhor, e transformação, que nós tenhamos um caráter segundo o teu, que venhamos ser transformados pelo Senhor e viver conforme o Senhor quer que nós vivamos. Receba a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Como de costume aqui, irmãos, estou suando um pouquinho porque aqui está um calor. Como de costume, quero pedir a você, se Deus falou com você através desse vídeo, desse pequeno pedaço que eu tive aqui compartilhando com você hoje, se Deus ele falou contigo, envia esse vídeo para alguém que você sabe que está passando por essa situação, para alguém que necessita ouvir o que aqui foi falado, para alguém que necessita de libertação. Seja um instrumento, seja um canal de Deus para que outras vidas sejam alcançadas, e creia que o Senhor, ele há de te recompensar. Que Deus possa abençoar. Mais uma vez quero agradecer aqui todos os intercessores, aqueles declarados, aqueles secretos. Quero agradecer muito a vocês. Saibam que vocês têm parte nessa obra, e as vidas que serão salvas, vocês também terão a pedrinha de vocês na coroa. Que o Senhor ele continue te fortalecendo, continue te capacitando para que você continue sendo um intercessor e uma intercessora desse projeto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.